Cuidado, você precisa do arrependimento no coração. Parte 28, dia 7 de fevereiro de 2026. 2. Retorna à espiritualidade em cada dever. Filipenses 3:3. Porque nós somos a circuncisão, que adoramos a Deus em espírito e nos regozijamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O verdadeiro penitente não ficará na carcaça dos deveres, mas se esforçará para entrar naquelas coisas invisíveis onde está a vida e a alma dos deveres. Ou seja, ter seu coração imbuído de amor a Deus como o princípio de sua obediência, tocado em relação à honra de Deus como seu fim, elevado acima de fins e desígnios egoístas, e realizando tudo com fé, apoiando-se no Senhor para obter força. Agora, este retorno ao Senhor é um retorno sincero, não fingido e hipócrita, com todo o coração. Jeremias 3:10. Disse que os hipócritas têm um coração e um coração dividido, um por Deus e outro por suas concupiscências. Mas o Senhor, neste caso, se você me levar, deixou-se ir embora, pois nenhum homem pode servir a dois senhores, e um retorno a ele para permanecer com ele para sempre, como Onésimo a Filemon. Versículo 15. O penitente, como servo sob a lei, seu ouvido está pregado nos umbrais da porta de Deus para servi-lo para sempre. Voltar por um tempo não é nada. 2. Um retorno voluntário. O penitente volta com o coração e boa vontade. Salmo 110:3. O teu povo estará disposto no dia do teu poder, como alguém que está voltando para um mestre bom e honrado, e o servirá com alegria. Salmo 100:2. Servir ao Senhor com alegria. Aqueles que são apenas levados de volta a Deus por varas pesadas ou convicções afiadas voltarão, no entanto. As pessoas podem ser conduzidas a princípio a Deus, que, vendo sua glória e excelência e a conveniência de seu serviço depois, se entregam voluntária e sinceramente a Ele. 3. Um retorno rápido. Salmo 119:60. Apressei-me e não demorei a guardar os teus mandamentos. Aqueles que são sinceros não demoram um momento. Eles não farão trégua com o pecado. O momento em que o verdadeiro arrependimento toca o coração é o termo preciso de voltar para casa com Deus, pois eles sabem que, se demorarem mais um momento, esse momento pode ser um momento fatal para eles. 4. Um retorno completo. A alma não cumpre nenhum dever conhecido, mas abraça tudo, por mais duro que seja e desagradável para carne e sangue. Por isso, disse o Senhor de Davi, Atos 13:22. Encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que cumprirá toda a minha vontade. O penitente coloca um espaço em branco na mão de Deus, dizendo: Senhor, o que queres que eu faça? Fala, Senhor, diz ele, o teu servo ouve. Ele é levado pela vontade de Deus sem contestação, pois Deus é um mestre absoluto e, portanto, deve ser obedecido sem reservas. Deixe-nos ver que a reforma negativa não é suficiente para o arrependimento. A pessoa não deve apenas se afastar do pecado, mas se voltar para Deus. Não devemos apenas afastar o mal, mas levar para nós o bem contrário. Isaías 1:16. Lavar-te, purificar-te, tirar de meus olhos o mal de tuas ações, deixar de fazer o mal, aprender a fazer o bem, e etc. As graças contrárias. Algumas pessoas se recuperam dos males de sua vida,
mas não avançam para os caminhos positivos da santidade. Eles se satisfazem com o orgulho fariseu, que não são injustos, nem extorsores e etc. Mas, infelizmente, eles não consideram que, quando a casa da qual o diabo sai está vazia, ele retorna com 7 espíritos mais perversos do que ele. E assim, o último estado de tal pessoa é pior que o primeiro. Mateus 12, 44, 45. Eu chego agora à aplicação do todo. E aqui eu soaria o alarme nos ouvidos dos pecadores impenitentes, para que se arrependessem e se voltassem de seus pecados para Deus. Ó pecadores, arrependam-se, arrependam-se. Você foi para suas concupiscências e ídolos, afaste-se deles. Você virou as costas para Deus, volte-se para Ele novamente. Ao prosseguir com este chamado ao arrependimento, devo 1. Esforçar-me para convencê-lo da necessidade de se arrepender. 2. Colocar diante de você uma série de motivos para o arrependimento. 3. Mostrar-lhe os grandes obstáculos ao arrependimento. E 4. Dar instruções para obter arrependimento. 1. Vou me esforçar para convencê-lo da necessidade que você tem de se arrepender, para abrir o caminho para os motivos para isso. Existem 3 tipos de pessoas que prontamente evitarão todos os nossos apelos ao arrependimento. 1. Alguém diz: eu me arrependo dos meus pecados diariamente. Bem que fosse com você, se fosse assim. Certamente há necessidade disso. Mas ninguém está tão pronto para fingir isso como aqueles que nunca souberam o que é se arrepender. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus por ter o Santo Espírito que nos convence do pecado, Pai, e de todas as nossas iniquidades. Ó Deus, dá-nos a tua bênção, a tua graça e o teu amor cada dia mais. Amém.